favor, ouça-me. Você, tal como eu, é um Homo sapiens, um ser humano inteligente. A vida, um milagre no universo, apareceu há cerca de 4.000 milhões de anos. Nós, seres humanos, há apenas 200 mil anos. No entanto, conseguimos quebrar o equilíbrio que é tão essencial à vida na Terra. Ouça cuidadosamente esta história extraordinária que é a sua e decida o que fazer com ela. No princípio, era tudo medonho, caótico, informe e turbulento. E eis que, de repente, o fabuloso Big Bang enxameou o espaço de galáxias, criando um universo de dimensões absolutamente incomensuráveis. Começava a marcha inexorável do tempo. Foram séculos, milénios, milhões de anos de caminhada até acontecer o enlace maravilhoso entre a Terra e a atmosfera oxigenada. E nasceu o planeta azul. Estamos cá por causa desse casamento gerador de vida. No entanto, a harmonia do mundo natural é cada vez mais precária. Nesta arca de Noé, a vogar na imensidão do cosmos, as espécies de animais e plantas são cada vez menos e mais vulneráveis. Em apenas 5 décadas, dos míseros 200 mil anos da sua presença na Terra, o presunçoso Homo sapiens alterou completamente a vida no planeta. É urgente salvar o que resta. Precisamos de resgatar a esperança num equilíbrio duradouro. A atmosfera que nos deu a faculdade de existir é despoderadamente maltratada. O mundo está doente, mas tem cura. Somos 7 mil milhões de seres humanos e a maior parte vive em situação de miséria. Há 500 milhões de pessoas a habitar em zonas desertas do planeta. Elas sabem como ninguém a importância da água. Metade da população pobre do mundo vive em países que são ricos em recursos naturais. E 50% da riqueza mundial estão nas mãos de 2% das pessoas. É uma injustiça cruel haver tamanha desigualdade. A relação humana está a ficar em carne viva, como as feridas que já cobrem muitos locais da Terra. A sustentabilidade passa pelo bem-estar de nós todos. Nascemos com o mesmo direito de habitar a casa comum. Nós, todos nós, somos agentes da degradação permanente que recai sobre a Terra e sobre o destino do ser humano. Se a preocupação da sustentabilidade pautar cada um dos nossos atos, nenhum obstáculo será capaz de impedir o sonho que temos de mudar as coisas. Seja mais um a desenhar o abraço loving da planta. E traga todos os que encontrar pelo caminho. Agora há um coração verde que nos liga.
Saudações planetárias. O Dia da Terra é comemorado anualmente a 22 de abril, desde 1970, ano em que o senador americano Gaylord Nelson organizou um fórum ambiental pela primeira vez. Tem como objetivo reforçar a importância do planeta e alertar toda a população para a necessidade de preservar os recursos naturais, promovendo o desenvolvimento sustentável. Este dia é celebrado em mais de 190 países, com a participação de cerca de 1.000 milhões de pessoas que manifestam o compromisso de proteger e preservar os recursos naturais, o ambiente e a sustentabilidade da Terra. O tempo de mudar é agora. É preciso respeitar o clima, a natureza, os animais, a própria existência da vida. E vamos de imediato até à Islândia, onde a Loving the Planet está a passar esta mensagem de preocupação ambiental. Olá a todos, o meu nome é Rui Duarte e sou natural de Barcelos. Sou biólogo e também trabalho com fotografia de natureza e vida selvagem. Neste momento estou dedicado à marinha turística, sendo guia e naturalista a bordo das embarcações de avistamento de cetáceos aqui na Islândia. Aproveito a oportunidade de a bordo e num jeito intimista com os passageiros mais curiosos de lhes falar sobre este vasto oceano azul. Acredito que há um enorme potencial no turismo de natureza quando fundido com ciência, consciência, conservação e desenvolvimento. Sobretudo porque em modo de férias há uma maior capacidade de absorção de informação. Mas as baleias é que dão show. Eu apenas faço ponte entre o seu espetáculo e o sentido dos espectadores, tentando espicaçar-lhes a emoção e a percepção. Se lhes conseguir influenciar os pensamentos e, por último, uma mudança nos seus hábitos e estilo de vida, então é mais ou menos do lado bom da força. É importante celebrar a dádiva da vida através destas iniciativas como o Dia da Terra, relembrando a tudo e todos o seu aniversário também, tornando o estado do planeta um assunto maioral. Conversas de balcão, tertúlias de café, eventos, músicas de intervenção. Imaginem o potencial se por um dia folgássemos e debatêssemos sobre o estado do solo, das árvores, do mar, de toda a vida. Acredito que daqui sairia muito mais cooperação do que mera competição. Mas o mundo está rápido demais e torna-se difícil acompanhar a passada. Alguns, no nosso progresso, perdemos a conexão com o todo. Recifes de coral, rios, montanhas, pradarias, as baleias. Se os órgãos de Gaia não forem mantidos saudáveis, o sistema não pode funcionar como um todo. Mas mais do que isso, o que agora precisamos é de uma revolução na consciência das pessoas. Uma mudança no sistema para reclamar aquilo que é nosso por direito e que a todos pertence. Um despertar coletivo da consciência de dentro para fora. E é aqui que a minha ligação ao Love the Planet surge. Muito mais do que apelar tudo sustentável, é partilhar a força e a energia para que a sustentabilidade comece por dentro. Num olhar mais atento sobre o estilo de vida e o consumo. Porque a sustentabilidade não é só ambiental, é comportamental. E daqui tentar equilibrar os pratos da balança, restaurando a harmonia com o planeta e o amor a toda a vida. E da Islândia rumamos a Moçambique. Olá a todos. Olá a todos. Muito obrigado ao Loving the Planet pelo convite para nos juntarmos a vocês neste Dia da Terra. Nós somos o João e o Manel, no projeto Para a Frente pelo Sudeste da África. Estamos a falar-vos de Moçambique, apesar de termos começado esta expedição já há 4 meses no Quénia e termos passado já na Tanzânia, no Malawi, na Zâmbia e no Zimbábue. E queríamos partilhar um bocadinho da nossa percepção destes meses sobre a Terra e sobre os recursos nesta zona do planeta. Aqui é claramente uma relação das pessoas diferente com os recursos naturais. Os recursos são muitos e são muito ricos e abundantes,
mas são também menos acessíveis e por isso há uma tentativa de os preservar diferente e maior do que em Portugal. Para o cidadão comum há desafios nesta relação com os recursos que não há em Portugal. Desde logo, por exemplo, nos recursos agrícolas. Aqui só se tem e só se come aquilo que se cultiva ou que se cria. E, portanto, passamos em muitos países onde a maioria, com 80% da população, vive de agricultura e subsiste da própria agricultura. Também nos recursos da água. Apesar de ser uma zona com imensos rios e vários dos maiores lagos de água doce do mundo, a água canalizada é praticamente inexistente fora das cidades e mesmo nas cidades não é própria para consumo, o que torna, portanto, este bem menos acessível do que para nós. Nós sabemos, por exemplo, que apenas menos de um quarto da população na África subsaariana tem acesso à água potável, portanto, quando se usa estes números é esmagador. E também no lixo, por exemplo, no tratamento dos resíduos, que ainda também muito quase inexistente. Por exemplo, quando nós estamos a ficar, o lixo é queimado, vê-se bastante lixo pelas ruas e deitado nas ruas por onde temos passado. E sabemos que, por exemplo, a Nigéria, que é dos maiores poluidores do mundo, 70% dos resíduos acabam em praias, em massas de água e em aterros. E, portanto, por não haver esta organização no tratamento dos recursos e dos resíduos, há desafios diferentes que não há em Portugal. Sim, é verdade. Em muitos sítios onde já ficámos, incluindo onde estamos agora, em Marrakech, a água que é usada no dia-a-dia vem de um poço que muitas vezes é pouco acessível e por isso as pessoas acabam por racionar melhor a água e acabam por usá-la, por exemplo, por transportá-la em baldes e usar esses baldes para tomar banho, para as tarefas diárias, e acabam por isso por usar menos água. Em média, sabemos que uma família em África gasta cerca de 20 litros de água por dia, enquanto, em comparação, por exemplo, nos Estados Unidos da América, gastam-se 2.000 litros por dia por família, que é uma diferença esmagadora. Falando também do carbono, reparámos que nesta zona os transportes, usam-se mais transportes públicos, usam-se há menos automóveis e por isso menos produção de dióxido de carbono por essa via, há também menos fábricas, pelo menos da nossa experiência, e é também muito por isso que as emissões de dióxido de carbono em África são apenas cerca de 2 a 3% desde o mundo, apesar de terem quase 20% da população, de ser o segundo maior continente. O segundo continente com mais pessoas do mundo. Em fevereiro, quando estávamos na Tanzânia, fizemos um desafio a que chamámos de mês sem plástico, em que o desafio consistia em não usarmos e não comprarmos nada com plástico descartável durante um mês. E foi um desafio bastante interessante que nos levou a pensar sobre como seria esse desafio em Portugal, e até achamos que na Tanzânia talvez fosse um bocadinho mais fácil de completá-lo, muito por causa das boas políticas anti-plástico que existem na Tanzânia e que não existem em muitos sítios de Portugal, como por exemplo não usarem sacos de plástico, entre muitas outras. E aliás, os dados dizem-nos que um português em média produz cerca de 10 vezes mais plástico do que uma pessoa que vive na Tanzânia. Por isso, este é um problema real, é um problema atual e podemos todos fazer a diferença. Muito obrigado. Obrigado. E um bom dia da Terra. Tenha um bom dia. O homem nunca precisou tanto de parar para pensar como hoje. A tecnologia, que devia estar ao nosso serviço, escraviza-nos, criando necessidades que roçam o absurdo. A internet, que dá tanto jeito, está a pôr-nos em órbita. Estamos a ficar virtuais. Convidam-nos a pôr tudo na cloud. Estamos a afastar-nos da vida humanizada. Através do telemóvel, do tablet, do computador e de outras tecnologias, estamos a afunilar-nos, a isolar-nos, a fechar-nos sobre nós mesmos, com a conivência das redes sociais. E daqui resultam formas de relacionamento que não são muito humanas. Como profetizou Einstein, caminhamos para a civilização da loucura. É tarde demais para ficar parado. Este coração bate pela saúde do planeta. Bate
por si. A sede Loving the Planet fica em Odivelas. Está ao fundo de uma pequena rua sem saída. É difícil imaginar o que está por detrás da parede branca, nas traseiras de um prédio. E quem entra descobre que o essencial é invisível aos olhos. Fiquemos agora com uma visão global do nosso mundo, com o biólogo Rui Berkemeier, da Associação Zero. Como vê a situação do planeta nos nossos dias? Bom, essa é uma pergunta para uma resposta... Muito vasta. Muito vasta e para uma resposta para vários dias. Exatamente. Bem, no fundo, o que é que nós podemos concluir dos dados que existem? A vários níveis, de biodiversidade, alterações climáticas, recursos naturais. Portanto, o caminho tem sido bastante negro. E aquela que é a sua área de preferência, portanto, são resíduos, não é? Os resíduos é a minha área. Estamos a sujar o planeta como nunca. Nós de facto nos resíduos temos muito caminho para fazer a nível da prevenção, por isso porque continuamos a produzir mais do que necessitamos. Temos que caminhar também na reciclagem, que está muito atrasada, e de facto um pouco por todo o mundo. Claro que a Europa é uma zona mesmo assim privilegiada, apesar de estar mal, está um bocadinho melhor que o resto do mundo. E porquê? Porque já há literacia, porque já há educação para isso? Já há de facto uma consciência ambiental maior, também há outros recursos que outros países não têm, e muitas vezes também é preciso ver que a própria Europa e os países mais ricos exportam os seus subprodutos, os seus resíduos, às vezes os mais perigosos, para outros países, e portanto o problema é exportado para fora da Europa ou dos Estados Unidos, como seja. Agora, não há dúvida que temos de pensar melhor este tema, porque nós estamos a desperdiçar imensos recursos. Quando nós não utilizamos bem uma matéria-prima, como não reutilizamos um objeto, por exemplo, um equipamento elétrico-eletrónico, lhe damos mais tempo de vida, quando ele ao fim de 2 anos está obsoleto e começa a estar avariado e já não tem arranjo, nós temos que comprar um novo. E ao comprar um novo, estamos novamente a aumentar a nossa pegada ecológica, a aumentar o consumo dos recursos naturais. Portanto, na sua ótica, faz todo sentido que demos uma segunda vida através daquela iniciativa que algumas empresas já estão a adotar, que são recondicionados, digamos assim, que muitas vezes há equipamento novo e que
e que alguns põem de lado porque têm sempre aquela fuçanguice de ter o último grito da tecnologia, quando isso é uma perfeita parvoíce para o equilíbrio que pretendemos, não é? Sem dúvida, o recondicionamento, a reutilização, a possibilidade de reparação, ou seja, o design dos produtos para poderem ser reparados, ou seja, ter um maior tempo de vida útil, é fundamental. E no caso, já que estamos aqui em Portugal, embora nós temos de pensar global, mas agir local, é uma das frases dos ambientalistas, muito antiga. Sim. Nós, por exemplo, no caso dos equipamentos elétricos e eletrónicos, nós não somos produtores, somos essencialmente importadores. Portanto, até na perspectiva, e utilizadores, claro. Até na perspectiva meramente económica e socioeconómica, tem todo o interesse para Portugal desenvolver políticas de reutilização, de reparação e de aumentar o tempo de vida dos equipamentos. Porquê? Porque isso vai criar uma própria indústria nacional. E não estamos e é até na questão do plano de resiliência, portanto, que foi nós sugerimos que esse fator fosse tido em conta. E porque, por exemplo, a reparação de equipamentos elétricos e eletrónicos devia ter um IVA inferior a quando se compra um equipamento novo. Deixe-me acentuar essa ideia. Se calhar nós, ONGs ligadas a esta preocupação ambiental, devíamos subscrever coisas dessas, independentemente de quem lança no mercado a ideia, e com os nossos logotipos sancionar, assinar por baixo tudo isto que pode beneficiar o planeta. Porque somos um país pequeno, mas pode dar cartas a esse nível, não é? Não, Portugal tem de tudo um pouco e apesar de país pequeno, na área do ambiente temos alguns aspectos onde estamos bastante avançados, noutros estamos bastante atrasados, portanto, temos de tudo. Mas, de facto, na prevenção, as medidas fiscais, na prevenção da produção de resíduos, na valorização das matérias, dos recursos, as medidas fiscais são fundamentais. E, portanto, esta medida de desagravar o IVA para as lojas que fazem a reparação de equipamentos era fundamental para essas operações. Isto está na agenda da Zero? Foi uma das propostas que fizemos para o Orçamento do Estado, que agora foi aprovado recentemente, mas ele não está lá, não foi contemplado ainda, mas é um caminho que vai ter de se fazer. No fundo, é importante que se tomem medidas fiscais para fomentar as boas práticas ambientais. Isso é essencial, porque as pessoas respondem aos estímulos da educação ambiental, mas o estímulo económico, quer se queira, quer não, é sempre um estímulo fundamental. E, portanto, as duas ferramentas, a educação ambiental, a sensibilização e os estímulos económicos, devem funcionar em paralelo. No caso dos equipamentos elétricos e eletrónicos, a promoção da reparação é fundamental. Aliás, neste momento há uma legislação que já permite garantias de 3 anos, antigamente eram 2 anos, embora com umas condições um pouco... ainda não é exatamente o que se pretende, mas é fundamental, por exemplo, que o IVA das operações de reparação do equipamento seja inferior ao IVA de quando compramos um equipamento novo. Isto é apenas jogar com a economia a favor do ambiente. E o ambiente a favor da economia, como eu expliquei, porque se nós desenvolvemos uma indústria de reparação, nós estamos a desenvolver a própria economia portuguesa com empregos verdes, digamos assim. Portanto, nós não podemos ficar-nos tão só na motivação teórica. A parte económica também é muito importante para alavancar, digamos assim, a atitude que se pretende de equilíbrio, não é? em cada utilização dos produtos que estão aí no mercado. Não é? Claramente, não há dúvida nenhuma que os estímulos económicos vão ter reações de parte dos consumidores, das empresas, e, portanto, eu acho que é uma ferramenta que não está ainda a ser explorada o suficiente e que tem um potencial enorme. Até que ponto a comunicação é básica ou basilar para toda esta atitude ser mudada, digamos assim, a bem do planeta? A comunicação é fundamental. É o primeiro passo. Claro, como eu estava a dizer, a comunicação tem de ser ajudada por outras medidas paralelas que também ajudem. Mas essa autoestrada é fundamental para o comportamento. Claramente, as pessoas se perceberem porque é que têm de agir de uma determinada maneira ou de outra e as consequências da sua ação, as consequências dos seus comportamentos, é evidente que vão pensar 2 vezes, não separei os lixos, devia ter separado. Enfim, aquele grilo consciência que está lá, que nos vai pondo as questões, mas é importante também que sejam dados meios às pessoas. Porque às vezes fazes comunicação, mas as pessoas não têm meios para atuar. Eu dou um exemplo. Eu estou neste momento numa situação que tenho um carro que já com 22 anos, a gasóleo, portanto aqui porque eu me confesso, mas quero mudar para um carro elétrico. Como é que eu vou mudar para um carro elétrico ou um carro mais amigo do ambiente? Se ele é muito mais caro, para já se é mais caro, tudo isso, mas tem um pequeno problema básico.
não tenho onde abastecer a eletricidade. No sítio onde moro, não há sítio de abastecimento, portanto, para carregar o carro. Portanto, automaticamente, mesmo que ele fosse muito caro, porque eu prefiro que não seja, eu não podia a rede não está na altura. E, portanto, o cidadão, mesmo quando quer participar, às vezes tem bloqueios, portanto, a comunicação tem de agir paralelamente com dar ferramentas para as pessoas poderem participar. Isso é fundamental. Ainda ao nível da comunicação, e sendo um quadro de zero, vê com bons olhos a hipótese de, sendo nós agregadores, tendo apostado tanto na comunicação, tendo estúdios para o efeito, vê com bons olhos que tenhamos diariamente uma espécie de um telejornal dedicado ao ambiente, dedicado a todas estas coordenadas que nos devem levar a algum sítio positivo e não apenas ficando em palavras ocas, muitas vezes? Palavras ocas é importante, porque a comunicação tem de ter por base aspectos concretos. Exatamente. Informações que existam, projetos que demonstrem que é possível trabalhar de maneira diferente. E, de facto, essa colaboração entre as várias entidades, no sentido de divulgar a mensagem, mas uma mensagem o menos vaga possível, ou seja, uma mensagem que dê pistas para as pessoas atuarem, para as empresas atuarem, para o Estado atuar. Portanto, essa comunhão de interesses é fundamental. E usar todas as ferramentas, como as que estão aqui neste caso à disposição, neste caso aqui da Zero, demos essa possibilidade. Portanto, é evidente que é fundamental. Portanto, eu penso que há um potencial enorme nessa colaboração. E seguramente que são bem-vindos. Nós corroboramos muitas das coisas, ou todas aquelas que referiu, e só temos é que dar as mãos, penso eu, porque a grande autoridade, na minha ótica, vem do exemplo. Nós temos que o dar. A Loving the Planet está a lançar a chamada certificação da consciência, uma espécie de fasquia superior, se quisermos, balizada por várias universidades portuguesas, que aceitaram constituir um conselho científico que é a retaguarda das nossas ações, digamos assim. Esta certificação obriga a mandar às ortigas as palavras ocas, não é? E a casar tudo isto com os atos. De maneira que, como que consubstancia esta certificação da consciência aquilo que nós andamos a propalar e muitas vezes não cumprimos ou não cumprem as empresas, os governos e por aí fora, que muitas vezes são matéria do discurso e depois, na realidade, há greenwashing por todo o lado e isto tem efetivamente que mudar porque estamos a falar de sustentabilidade e a sustentabilidade é algo de concreto e nós temos que dar força a isso. O que é que se lhe oferece dizer relativamente a uma chancela que sai fora da caixa, digamos assim, e faz uma proposta profunda e assertiva para a mudança de paradigma? Bom, em primeiro lugar, acho que tudo o que seja ferramentas desse género que vão demonstrar a coerência ou não de certos discursos, porque o discurso, como disse, tem de ser coerente com as atitudes. É o mais difícil na vida, mas é o que devemos procurar sempre, não é? Eu penso que é uma ferramenta interessante, não conheço em detalhe, pois mais está, e para ti a própria Zero poderá ter a oportunidade dela avaliar essa situação. Para ela ser muito forte, chamaram-se as universidades, não é? Ao mais alto nível, eles têm que balizar tudo. Não é uma coisa que aparece de paraquedas e, sim senhor, é mais uma. Não pode ser mais uma. Sim, ter esse apoio, digamos, académico das universidades é fundamental. Até porque eu diria que essa ferramenta é uma espécie de polígrafo. Ou seja, há aqui um discurso e depois vamos ver se o discurso, se a prática corresponde à realidade. De facto, o greenwashing, infelizmente, é uma prática recorrente. Há uma grande quantidade de produtos que supostamente têm amigos do ambiente e depois não o são. E isso tem de ser verificado. Agora, de facto, é difícil. É uma coisa complicada de fazer, mas só fazendo é que se pode resolver. Mas não tenhamos medo, não é? Claro. Com essa proposta no horizonte que lhe fazia de criarmos um espaço próprio, penso que as próprias televisões, os canais em geral de comunicação, vão poder beber aqui, na fonte, aquilo que os efetivamente devotados que sentem isto como uma missão estão a fazer, não é, pelo planeta. Agradeço-lhe imenso ter vindo e um bom dia da Terra. Para si também e para os espectadores. Muito obrigado. É em nós que reside a chave do equilíbrio no mundo. Quando morrem por dia 8.500 crianças com fome
e um número ainda maior por excesso de comida, parece que a humanidade perdeu o respeito pelo seu padrão de valores. A sustentabilidade não tolera pratos tão desiguais à mesma mesa. Temos connosco uma pessoa que foi consumidora compulsiva e que de repente pôs um freio nos apetites, mudou de vida e criou a rede de lojas Maria Granel. Chama-se Eunice Maia. Temos um sistema alimentar que é insustentável, que exige ao planeta metade da sua biocapacidade para nos alimentar. Ao mesmo tempo, e por outro lado, 1/3 da nossa produção alimentar, todos os anos, é desperdiçada. O meu despertar para a questão da sustentabilidade alimentar está totalmente associado ao início da construção do nosso projeto Maria Granel, que é uma mercearia biológica a granel, cuja missão está totalmente comprometida com o combate ao desperdício alimentar, seja através do granel e da planificação do consumo em quantidades exatas, seja através do convite à reutilização de embalagens e, por essa via, atuando na prevenção da produção de resíduos. Além, obviamente, do impacto ambiental associado a este desperdício, porque estamos sempre a falar de recursos que estão a ser desperdiçados, ao nível da energia, ao nível, obviamente, da gestão dos nossos recursos hídricos, ao nível das emissões. Estamos também a falar de impacto financeiro e, sobretudo, estamos a falar de uma questão moral. Nós não podemos continuar a dar-nos ao luxo, a dar-nos ao lixo de descartar comida em boas condições quando há pessoas no mundo que não têm sequer acesso a alimentos ou que se encontram numa situação de carência. E se é verdade que o desperdício acontece em todas as fases da cadeia de aprovisionamento alimentar, há uma parte muito significativa que ocorre ao nível do consumidor, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas cozinhas. Então, o que é que podemos fazer? Porque sim, nós somos parte do problema, mas por isso mesmo podemos fazer parte da solução. Que pequenos gestos podemos adotar para combater o desperdício alimentar e contribuir dessa forma para um sistema alimentar mais sustentável? Eu apontaria 4 pequenos gestos de mudança. Gesto número 1, planificar o nosso consumo. Pensar e repensar nas quantidades exatas de que vamos precisar. Gesto número 2, quando estivermos às compras, não recusar, pelo contrário, escolher intencionalmente a fruta e os legumes mais feios, fora do calibre, porque eles são igualmente saborosos, igualmente nutritivos. Gesto número 3, quando chegarmos a casa, tentar acondicionar de forma adequada todos os nossos alimentos para que se conservem, para que se preservem, durem mais tempo e não se deteriorem. E, finalmente, gesto número 4, sempre que for possível, tentar aproveitar integralmente os alimentos, olhando com criatividade para partes que normalmente não são integradas nas nossas refeições, como cascas, talos e ramas, porque, mais uma vez, são também deliciosos e nutritivos. Bom, eu penso que não podia ter melhor convidada para este tema, que acabamos de passar em genérico, do que a Andreia Coutinho. Andreia Schizzo. Diga-me um pouco assim, em poucas palavras também, o que é a sua identidade, jornalista, portanto, pertence ao clube, e a Schizzo, que abraçou com muito carinho, a ponto de deixar a própria profissão para trás. Sim,
Eduardo, antes de mais, muito obrigada pelo convite para estar aqui consigo. A Sequiso vem de um sonho meu e do André, não só de deixar um oceano mais limpo, mas também um legado melhor para o nosso filho e a próxima geração. E, portanto, o que nós fazemos é transformar o plástico recolhido diretamente do oceano em têxtil e, com esse têxtil, produzirmos todos os produtos imagináveis e possíveis com um têxtil que já foi um produto que já foi lixo e de lixo se torna luxo. Isto subentendo um percurso complicado, de recolha, tem a ajuda, inclusive, ao que sei, dos próprios pescadores. Sim. Isto é incrível. Sim, começa, claro, com a ajuda dos pescadores, porque sem eles seria impossível recolher este plástico que vem diretamente do oceano. Portanto, também queríamos zelar também pelo futuro desta comunidade pescatória que não é fácil com toda esta temática da poluição. Portanto, são os pescadores que têm uma palavra e um trabalho muito importante na Sequiso. O mar está a ser invadido pelos nossos maus comportamentos, de Sem tudo. dúvida. Eu penso que tenho aí exemplos de como pode converter redes, lixo, plásticos, em... Conte-me. Parece magia, mas é possível. Um par de sapatilhas da Sequiso equivale a 36 garrafas de plástico que já estiveram no fundo do oceano. Uma bolsa equivale a 38 garrafas de plástico. Portanto, o que era lixo nós conseguimos transformar em matéria-prima e penso que é muito este o futuro, é não utilizarmos os recursos naturais, mas sim o que seria descartável e então transformarmos em produtos e de qualidade premium, porque antigamente falávamos muito de produtos sustentáveis, mas que tinham uma fraca qualidade e de todo agora nós conseguimos uma qualidade premium. E ajudar também, assim, a termos um oceano mais limpo e um planeta melhor. Eu queria assinalar que a Sequiso está, para nós, como que um parceiro de excelência. Aí, neste capítulo da recolha do lixo que a maioria da humanidade está a fazer neste momento, penalizadora do planeta, e está a converter tudo isto em laboratório, em fio têxtil, que depois dá estas maravilhas. Eu sei que a Sequiso é mais conhecida já no estrangeiro, pese embora ser uma empresa portuguesa, do que propriamente em Portugal. Como é que está a sociedade a receber a vossa mensagem? Sei que palmilham o território, nomeadamente em universidades e outros fóruns, onde passam a vossa mensagem de urgência para limparmos a casa comum. Como é que são recebidas? Tem sido uma aventura bastante difícil e temos que ser muito resilientes. Esta palavra está muito no nosso dia-a-dia, mas é verdade, temos que ser muito resilientes, mas estamos a ser muito, muito, muito bem recebidos e isso é um orgulho para nós vermos como é que em faculdades, em escolas, em instituições e pelo mundo fora, infelizmente, como o Eduardo diz, somos um bocadinho mais reconhecidos além fronteiras do que propriamente em Portugal, mas isso já está a acontecer e é um orgulho imenso falarmos da nossa missão e as pessoas reconhecerem. Dê-me um exemplo de quadrantes em que já são reconhecidos no estrangeiro. Sei que a Vogue... Sim, a Vogue Itália fez um texto sobre nós em que diz que somos a próxima startup a ser seguida pelo sucesso que estamos a ter e pela missão que estamos a ter, e isso é muito importante, não é? Uma magazine de moda reconhecida a nível mundial falar de nós, a Sky Itália, a Forbes e os meios de comunicação a nível nacional também que falaram já um pouco todos sobre nós e reportagens em horário nobre.
Que bom, hein? Muito Coisa bom, pouca. muito bom. Ainda não estamos bem a crer no que conseguimos fazer com uma ideia que era, sem dúvida, um sonho maior que nós, e quando isso acontece, tudo vale a pena. E aqui estamos, juntamente com a Loving the Planet. E como é que se sente na Loving the Planet? Muito bem, muito bem. É a nossa segunda casa e falamos orgulhosamente dela a todas as pessoas com quem nos cruzamos, porque realmente é uma família que, ainda pequena, tem tudo para crescer. Tem tudo para crescer. Tudo E para vai crescer. crescer. E vai crescer, sim, sim. Sentem-se parte desta magia? Sim, completamente. Completamente. Adorei quando trouxeram a terreiro, nas nossas conversas, a hipótese de colocar nas vossas etiquetas, em cada produto, chamar-lhe Loving the Planet Product. Sim. Uhum. Portanto, amigo do planeta e que puxa para este lado do abraço global ao planeta que tanto precisa de equilíbrio. É um encanto ter-vos cá e penso que temos muita coisa para fazer em conjunto, ao nível da partilha, da complementaridade que faz falta. Gostava que me dissesse em 2 linhas o que é que a Skizz pode fazer, que lhe ocorra assim de imediato, para tornar mais volumosa esta paixão conjunta pelo planeta. Um dos grandes pilares e uma das missões também da Skizz, desde a sua gênese, a par da missão da limpeza do oceano, é também uma educação e reeducação da comunidade. E esta educação é, sem dúvida, muito, muito importante nos mais jovens. Portanto, eles são aqueles que eles aprendem pelo exemplo, e nós falamos muito do nosso Lourenço, de apenas 5 anos, aprende muito mais rápido com aquilo que vê os pais a fazerem do que propriamente do que ele ouve. Portanto, passa sem dúvida pela educação, e nós termos também esse papel fundamental em educar os mais jovens, as crianças e os adolescentes a terem hábitos amigos do ambiente e ser inerente a que esta casa, o planeta, é de todos e não só de alguns. O que é que lhe parece o desafio de, nas grandes apresentações do projeto Loving the Planet, que é global, a Skizz mandar nesta área da limpeza da casa comum e poder assumir-se como Loving the Planet para essa área, justamente? É um orgulho enorme. Eu cresci, como já partilhei com o Eduardo, cresci a ouvir o Eduardo através de todos nós, não é? Das nossas televisões. Assim. E quando aconteceu o convite para nos juntarmos a esta família, foi muito, muito bom. Emocionei-me, não é? Como ainda há pouco falámos. Não é só um querer, é um dever, como empreendedores também, é um dever de passar esta mensagem e de fazermos algo pelo planeta, nomeadamente pelo oceano, e que, uma vez estando nesta missão, nunca mais conseguiremos sair dela até conseguirmos vermos resultados. Não sei se utopicamente, se calhar, veremos um oceano completamente limpo, mas mais limpo, com certeza, tenho a certeza absoluta que o vamos deixar. Portanto, é um orgulho imenso podermos estar à frente desta missão. Hoje é um dia especial, é o Dia da Terra, e impõe-se que tenhamos esta atitude renovadora, mudança de paradigma, para que a Terra sinta que nós estamos com ela e queremos o seu equilíbrio, que será também o nosso. O que é que lhe ocorre dizer àqueles que nos veem e ouvem neste momento? Pode olhar para ali e dizer isso mesmo. Basicamente, não me querendo repetir, é urgente pensarmos que esta casa é a casa de todos, portanto não pode ser só uma pequena percentagem a limpar o lixo, seja de praias, do mar, mas do planeta em si. Portanto, é urgente pensarmos que esta casa é de todos e que temos um tempo cá neste planeta. Portanto, nós temos um tempo, os nossos filhos, os nossos netos, portanto temos que fazer algo já
já hoje, e os estudos indicam, não somos só nós agora, meia dúzia de pessoas que o dizem, mas os estudos indicam isso mesmo e esta urgência, portanto, é sem dúvida pensarmos que todos os hábitos contam e todas as ações contam, por mais pequenas que nós possamos pensar que elas são. Muito obrigado, Andréa. Obrigada. Temos de deixar de ser sabotadores do nosso próprio destino, daquilo que está no ADN do Homo sapiens. Muito obrigado e até sempre. Obrigada a nós. O desafio de uma vida com sentido passa incontornavelmente pela comunhão com a natureza. Vamos ter agora um momento musical que nos transporta para essa atmosfera. Um violino e Miguel Barcameyer. A FNAC está com a Loving the Planet e persegue o mesmo propósito: promover a sustentabilidade em todos os setores da sua atividade. Sendo uma empresa de oferta tecnológica, preocupa-se com o mal que estes produtos podem causar ao ambiente. Obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite e parabéns pelo trabalho que desenvolveram aqui. Está incrível e acho que de facto é preciso uma voz para apelar ao nosso comportamento mais sustentável, a toda uma mudança de paradigma, de estilos de vida, de preocupações que todos temos que ter, cada um no seu papel e da forma que lhe é possível, mas todos temos que ter essa preocupação. E de facto, apesar da nossa parceria já começar há uns anos e começarmos a falar há muitos anos, já há alguns anos que estamos aqui a trabalhar em conjunto, agora recentemente reforçámos esta parceria, nomeadamente aqui com o nosso FNAC Restart, com os recondicionados, que é a nossa aposta na economia circular, não é? E essa é uma mudança de paradigma enorme, não é? Vimos de um mundo muito mais consumista, muito mais imediatista, em que tudo vai para o lixo, para outro paradigma completamente diferente, em que de facto temos que produzir menos lixo, reduzir, não é? Reduzir a quantidade de lixo, e a economia circular, o reaproveitamento de todos os equipamentos eletrónicos é fundamental, e voltá-los a dar-lhes aqui uma segunda vida e uma segunda oportunidade, e não os deitar para o lixo. Portanto, esse é claramente um dos pilares que a FNAC tem enquanto empresa de retalho. E é esse um dos nossos principais papéis. Portanto, esta marca FNAC Restart, na qual contamos com o seu apoio para explicar o que é e para sensibilizar o mercado para comprar recondicionados em vez de comprar novo, não é? E essa é uma mudança que é importante sensibilizarmos, não é? Porque vimos de décadas em que é fácil ter acesso a produtos, e portanto é importante voltar a sensibilizar para isso. Eu acredito muito que a comunicação é um grande pilar
da mudança do paradigma do nosso mundo e de uma preocupação mais consciente com o planeta. Depois temos, obviamente, uma série de outras coisas, a redução de energia, a redução do consumo do plástico. Temos feito já várias iniciativas nos sacos de papel, onde também constam aqui o vosso apoio, e de facto essa é um eixo que eu acho que até é comum a todas as organizações, e a FNAC não é diferente. Portanto, reduzir e melhorar o nosso consumo em todos os aspectos, portanto, na logística, nas lojas, em todos os materiais que utilizamos. É fundamental termos esse papel, e estamos a fazê-lo de forma consistente e gradual ao longo destes últimos anos. É uma coisa que também, na verdade, já tinha começado há mais tempo. Obviamente que agora temos todos a certeza de que temos que ser mais rápidos, não é? Fazer essa transformação. Posso também falar da nossa empresa que lançámos, da nossa marca nova, que é a Nature Decoverte, que é uma marca do grupo FNAC, e que lançámos agora a primeira loja em dezembro, e que tem uma série de produtos, todos feitos de uma forma completamente sustentável, com o respeito pela cadeia logística, pela cadeia de valor, uma lógica muito de comércio justo e de utilização de produtos sustentáveis em todo o seu processo, e no final o que trazem é uma sensibilização para uma mudança de estilo de vida, muito mais focado com o bem-estar espiritual, físico e de saúde, mas também em harmonia com o planeta. Portanto, é uma marca do nosso grupo que nos vem ajudar no nosso dia-a-dia a garantir que temos este mindset focado numa harmonia entre nós e o planeta, e essa é uma marca da qual também nos orgulhamos muito, e esperemos que contar consigo também aqui neste novo braço do grupo FNAC aqui em Portugal. Deve concordar comigo que a nível mundial, e não é apenas em Portugal, todo este trabalho em torno da sustentabilidade é feito por capelinhas. Há quintais muito bonitos, extraordinários. Ao ver essa necessidade há uns anos, eu criei a Loving the Planet, justamente para agregar, para buscar o melhor de cada parte para a celebração do todo. Que agradeço-lhe muito e desejo, obviamente, o melhor para a FNAC. Estamos ligados mais que nunca, acho eu, e vamos fazer coisas bonitas. Obrigado, para bem da sociedade. Obrigada. Obrigado, parabéns, e um bom trabalho. Temos ainda muito trabalho pela frente. Acho que sim. Na magia deste espaço de comunicação só têm lugar os melhores. A HP, de tão comprometida que está em produzir tecnologia respeitadora do ambiente, é uma séria candidata à certificação da consciência Loving the Planet. A única que obriga as palavras a casar com os atos. E leva a assinatura de um conselho científico integrado por várias universidades portuguesas. Bem-vindos! O formato Society Loving the Planet, aplicado às universidades portuguesas, é um promissor viveiro de iniciativas que visa mudar o paradigma de uma sociedade em crise. A Society Loving the Planet Minho é uma associação da Universidade do Minho que surgiu da associação mãe é Loving the Planet. E muito é aquilo que nós fazemos para chegar à comunidade académica e tentar educar e consciencializá-la. Temos posts, atividades, eventos, campanhas e até recolhas de lixo. Neste momento, para além da comunidade académica, trabalhamos também com parceiros externos. Exemplo disso é a Câmara Municipal de Braga. Com ela já temos muitos eventos planeados, sejam eles mercados de trocas ou campanhas relacionadas com a reciclagem.
Também nossos parceiros são a Associação Académica e os Serviços Académicos da Universidade do Minho, que nos ajudam a divulgar o pensamento sustentável pela comunidade académica. E temos vindo a crescer. Este mês realizamos as nossas primeiras Jornadas Verdes na Universidade do Minho, onde contamos com 2 dias preenchidos de eventos e workshops com diversificados temas e diferentes oradores também. É importante referir que também temos uma presença no projeto Ecoescolas e no grupo de jovens, tanto de Ferreiros como de Barcelos, porque nós acreditamos que a mudança de pensamento pode vir mesmo de quando somos mais jovens. Por fim, nós como Society acreditamos que todas as nossas ações podem ser impactantes e é tarde demais para ser pessimista. Na qualidade de fundador da Loving the Planet, Eduardo Rego convidou um conjunto de entidades para dar suporte científico ao seu projeto e balizar a credibilidade dos produtos, empresas e eventos com a chamada certificação da consciência, a forma mais direta e profunda de encetar um caminho de verdadeiro equilíbrio no planeta. Entre as entidades convidadas contam-se a Universidade de Aveiro, com o geólogo Eduardo Silva, a empresa Flying Sharks, com o biólogo marinho João Correia, ou o Dinoparque da Lourinhã, com o paleontólogo Simão Mateus. Professor Simão Mateus, como paleontólogo, que leitura faz do momento que o ser humano atravessa por comparação com o seu passado histórico? O ser humano está a viver um momento histórico. O planeta Terra não é a primeira vez que assiste a extinções em massa. Esta é a 5ª ou 6ª grande extinção em massa. No entanto, é a primeira vez que ela está a ser provocada por o comportamento de um organismo. Nós, os seres humanos, com a subexploração dos recursos da Terra, estamos a levar a que hajam alterações profundas que impedem a continuidade do nosso habitat, da nossa vivência aqui na Terra. Estaremos nós na iminência de alguma transmutação como espécie? Aqui no Dinoparque, e nós, enquanto paleontólogos, sabemos que as espécies vão evoluindo de umas para as outras. Nós não somos o produto final de uma evolução, somos o produto intermédio. Como tal, nós haveremos de evoluir, se assim tivermos essa oportunidade, para novas espécies. A questão é saber se a Terra tem capacidade para nos deixar fazer isso. A celebração do Dia da Terra impõe que façamos uma incursão, ainda que breve, pela substância do planeta em que habitamos. Professor Eduardo Silva, é um privilégio poder contar com a Universidade de Aveiro na intenção de dotar a sociedade com padrões de comportamento mais exigentes, travando a crise em que mergulhamos. Que comentário se lhe oferece fazer em relação ao desafio de integrar o Conselho Científico Loving the Planet? Quando os astronautas chegaram pela primeira vez à Lua, tiveram a oportunidade de contemplar a beleza do planeta Terra. Aquele ponto azul perdido no universo. Como dizia Al Gore, todas as mudanças que aconteceram neste planeta aconteceram neste pequeno pixel. Este planeta, apesar de nos transmitir uma ideia de solidez, é um planeta sensível e que exige de todos nós a preocupação de preservarmos este legado que herdamos e de o transmitirmos às gerações vindouras. A Terra existe há cerca de 4.600 milhões de anos. A vida que nela existe mostra-nos uma capacidade de sobrevivência aos desafios que resulta da sua capacidade de se associarem, de se adaptarem e de resistirem às mudanças. Gandhi dizia que o futuro depende daquilo que fazemos hoje. Pensando no futuro, todos nós temos a consciência de que é preciso uma nova atitude. Leis e medidas governamentais não são suficientes. Somente uma gestão participada
poderá fazer com que nós consigamos resolver os nossos problemas. Pequenas atitudes podem nos levar a resolver estes pequenos problemas, tais como a desflorestação, a perda da qualidade da água, a capacidade produtiva dos solos, a questão da energia, etc. Todos nós sabemos que a Terra não se encontra bem. Com o crescimento exponencial da população humana, todos nós temos a percepção de que cada vez mais são necessários recursos para satisfazer as nossas necessidades e que esses recursos vão tornando escassos perante tal voracidade. O painel intergovernamental das mudanças climáticas das Nações Unidas não nos dá uma fotografia animadora da situação pela qual se encontra a Terra. Desflorestação, fogos, aumento de calor, fome, são alguns dos pontos que são assinalados por este relatório. A área das geociências é uma área que, por ser o núcleo central do desenvolvimento sustentável das novas sociedades, reveste-se de grande importância. Pelo seu caráter interdisciplinar, esta área das geociências pode nos dar uma visão integrada, olhando globalmente para os processos que ocorrem na Terra, nas diferentes geosferas e a diferentes escalas temporais. De facto, este é o momento mais importante para agir, uma vez que a agenda da União Europeia aborda assuntos tão importantes como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Green Deal. De facto, muitas das temáticas abordadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável requerem uma abordagem da área das geociências. Esta abordagem pode ser extremamente importante para a sua implementação num ou mais itens previstos nesses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se olharmos para a totalidade destes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, constatamos que dos 17 objetivos, 12 integram uma componente importante da área de geociências, correspondente a cerca de 71%. Ser embaixador desta organização não-governamental, intitulada Loving the Planet, é para mim uma honra e uma responsabilidade. Uma honra por poder partilhar estes momentos com alguém que nos entra todos os domingos em casa, o Eduardo Rego, que nos transmite a mensagem de como o nosso planeta é belo e que o devemos preservar. É uma responsabilidade porque terei que dar o meu melhor para ajudar a atingir os objetivos desta organização não-governamental e ajudar, conjuntamente com todos os membros do Conselho Científico, nesta nova etapa a que designamos de certificação da consciência. Estes cientistas aceitaram todos integrar o Conselho Científico Loving the Planet, que irá balizar as melhores práticas no domínio da sustentabilidade. É a certificação da consciência. A única que obriga a sintonizar as palavras com os atos, com a chancela de um conselho científico. Ouviremos daqui a uns minutos uma aula do professor João Correia intitulada A Rã na Panela, uma metáfora alusiva às alterações climáticas que dá que pensar. Durante uns breves minutos, abandonemos a imagem fria dos prédios, o bulício da cidade. Deixemos o rebanho em que vivemos os dias. E, pela mão de um fotógrafo amigo, Paulo Ferreira, premiado internacionalmente, vamos sentir como é bela a terra dos homens. A ciência jamais vai pintar um quadro assim. O momento que atravessamos é manifestamente precário a nível pessoal, social e espiritual. Estamos a perder o sentido da complementaridade, do afeto, do gosto pela cooperação, do prazer de olhar nos olhos e ler o coração.
já não nos sentamos para refletir o sentido da vida. Nunca vivemos tão próximos uns dos outros, amontoados em apartamentos, e nunca estivemos tão terrivelmente sós. O degelo nos polos é galopante. O nível do mar sobe e temos seca em terra. Somos peritos a criar problemas. Nunca se viram tantos em cima da mesa do mundo para resolver. Os fóruns internacionais não dão em nada. À expansão do conhecimento corresponde o esvaziamento da sabedoria. É urgente o regresso à natureza. Ainda há lugares onde a vida respira plenitude e paz. Por que será que perdemos o caminho para casa? Vamos atrás de quê? Haverá prazer maior do que este horizonte de liberdade? A felicidade é a utopia permanente da criança que há em mim, inocente, que tropeça, cai, mas vai em frente, à procura do que não vê, mas sente. As plantas, a água, o ar, o vento, as nuvens que no céu desenham arte. Ó vida, quisera tanta vez parar o tempo e sentar-me tranquilo a namorar-te. Mais um momento musical com o músico biólogo Miguel Bracamaier.
Olá a todos. Vivemos neste planeta absolutamente magnífico, o único planeta habitado que conhecemos até agora, mas a verdade é que a humanidade anda a tratá-lo muitíssimo mal. Já ouviram todos aquela velha história de que se uma rã entrar numa panela com água a ferver, salta para fora? Pois claro. Mas se estiver numa panela com água à temperatura ambiente e ela for aquecendo lentamente, então deixa-se ficar. E em boa verdade é isso que andamos a fazer ao nosso planeta. Andamos todos aqui alegremente, com a panela a aquecer cada vez mais e vamos assobiando para o lado como se não se passasse nada. Ora, um aspecto muito importante a termos em conta é que o nosso planeta, que temos sempre a mania que é enorme e que leva não sei quantos dias a percorrer, mas não é. Quando olhamos para o planeta Terra e o comparamos com outros planetas do Sistema Solar, já para não falar dos gigantes gasosos, Júpiter, Saturno, etc., é um planeta minúsculo, é mesmo muito, muito pequeno. Reparem que nós hoje podíamos estar aqui na capital do país e amanhã estamos a jantar em Sydney, se for preciso. Com a tecnologia de hoje em dia, o planeta tornou-se mesmo muito, muito pequeno. Agora, imaginemos, durante uns segundos, que o nosso planeta é uma bola de basquete. E agora vamos forrar essa bola de basquete com papel de celofane, daquele com que tapamos o resto do jantar. Ora, a espessura do papel de celofane à volta da bola de basquete é precisamente a espessura da nossa atmosfera à volta do planeta Terra. Portanto, como podem perceber, é muito, muito fina. Agora vamos ver o que é que nós, seres humanos, que somos quase 8 bilhões, 8 mil milhões, andamos a fazer a esta atmosfera finíssima de celofane. Mas antes de começarmos a ver as coisas malvadas que andamos a fazer agora, vamos dar aqui um passo para trás e ver o historial desta história toda. Já houve uma altura em que a humanidade vivia numa harmonia perfeita com a natureza, comíamos uns bichos, comíamos umas plantas, os bichos também nos comiam a nós e a coisa funcionava sem qualquer dificuldade. À medida que fomos avançando, descobrimos a roda, descobrimos o fogo, descobrimos os metais, etc. E fomos adotando esta técnica que já vem de há largos milhares de anos de dar pancada uns nos outros. Temos aqui umas galinhas, mas gostamos mais das galinhas do nosso vizinho e damos paulada na cabeça do vizinho para ficar com as galinhas dele. Isto é uma prática que já vem de longa data e que nunca parou. No final do século XIX, mais ou menos, todo o progresso tecnológico da humanidade culminou na Revolução Industrial. E foi aí que se inventaram as máquinas. E essa palavra máquina veio mudar o curso da humanidade. Reparem que até aí era tudo feito à força de braços. Braços de pessoas, pernas, membros de burros, de bois, de cavalos, etc. Mas era preciso muita gente, muita bicharada para mover um bloco de pedra, qualquer coisa. A partir do momento em que há máquinas, temos as máquinas a fazer esse trabalho por nós e a humanidade explode completamente. Agora, como é que essas máquinas funcionam? Funcionavam, nesta altura, a carvão, agora, mais recentemente, funcionam a gasóleo, a gasolina, a energia nuclear. E o que é, ao fim e ao cabo, esse gasóleo? Não é nem mais nem menos do que carbono, do que moléculas, compostos que são, na sua essência, carbono, que esteve parado no chão do nosso planeta, durante milhões e milhões e milhões e milhões de anos. São antigas plantas mortas, dinossauros mortos, qualquer tipo de matéria orgânica que tenha morrido, toda aquela matéria foi-se decompondo, ficou o carbono, que agora estamos diligentemente, desde a Revolução Industrial, a retirar do chão e a pôr na atmosfera, na tal atmosfera de celofane. E isto, naturalmente, tem implicações tremendas, como vamos ver. Ora, nesta fase da conversa, eu tenho que tirar o casaco, porque a rã está a sentir-se cada vez mais quente na panela e é importante não sobreaquecer. Ora, a nossa rã foi progredindo com a humanidade e passámos por um período absolutamente dramático no final do século passado, em que as coisas, de certa forma, abrandaram em termos de aquecimento, mas com as guerras vem também sempre progresso tecnológico tremendo. E se as coisas já estavam aceleradas antes, entre a Revolução Industrial e a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, aceleraram de uma forma vertiginosa. E não foi só a tecnologia que acelerou. Houve também o famoso baby boom, porque reparem que estamos a falar de uma época em que a humanidade suspirou de alívio. Toda a gente pensou, bom, safámos do último maluco
que queria conquistar esta história toda. Portanto, isto agora vai ser um período de felicidade suprema. Houve uma onda de otimismo tremenda que culminou numa explosão absolutamente meteórica da população. Reparem que, se este gráfico fosse assim mesmo bem feito à escala, esta parte aqui de baixo era enorme, ocupava uma rua inteira. E andaríamos sempre aqui rasos, muito junto cá abaixo. Só ali em 1800, mais coisa, menos coisa, é que chegámos ao primeiro milhar de milhões de pessoas, 1 bilhão, como dizem os americanos. E depois, entre as duas guerras mundiais, chegámos ao segundo bilhão. Como sabem, estamos à beira dos 8, ou seja, a humanidade em um século quadruplicou. Ora, isto é absolutamente vertiginoso. As pessoas que têm peixes lá em casa sabem que se quadruplicarem a população de peixes dentro do aquário e se o espaço do aquário, a comida daquele aquário se mantiver, vai morrer tudo. E no fundo é exatamente isso que andamos a fazer e é por esse motivo que a nossa rã está cada vez mais assustada e eu estou a ficar cada vez com mais calor e, portanto, é importante tirar aqui a gravata. Ora, vamos a isso. Ora bem, então, cada vez mais rãs, cada vez tudo mais alucinado. E agora deixem-me traçar aqui um paralelo com a pesca. Eu sou biólogo marinho, eu trabalho em pesca já há muitos anos, portanto, não se aborreçam comigo de eu levar a coisa para a pesca, mas já vão perceber porquê. Porque há aqui um paralelo muitíssimo interessante e que é importante estabelecer. Não vamos ligar a estes detalhes, aos números todos. O importante a tirar aqui deste slide é que são milhões e milhões e milhões e milhões de toneladas que tiramos de peixe e de outros recursos, de crustáceos, etc., algas, invertebrados do mar, há cerca de 50 anos, mais ou menos. Há muitos anos, mas para aí há 50 anos que a coisa tem sido a um ritmo alucinante. Os gráficos todos, mais uma vez, não se preocupem aqui muito com o detalhe, mas os gráficos todos dizem a mesma coisa. Portanto, os recursos pesqueiros têm vindo a diminuir de uma forma absolutamente catastrófica nos últimos 50 anos. E isto é um ponto que absolutamente ninguém, mas ninguém discute. Ninguém se atreve a pôr em causa que os recursos pesqueiros estão a diminuir de forma absolutamente trágica. Agora vamos olhar aqui só para alguns números, muito rapidamente. Temos aqui, de acordo com variedíssimos sites oficiais, cerca de 4,6 milhões de barcos de pesca. Temos aqui à volta de 10 milhões de fábricas. Temos 25 mil aviões. A lagarta é um ser que tem uma dada forma até certa altura. E um dia sente que está na hora de mudar. Desencadeia toda a sua metamorfose de dentro para fora. E quando emerge, é uma borboleta. A casa dela são as flores. Alimenta-se, procria e morre pacificamente de causas naturais. Vive entre 2 e 4 semanas depois de sair do casulo. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para ela deixar em nós um rasto de encantamento. Sem ela, a natureza não seria tão bonita. Não fique indiferente à transformação de que o mundo precisa. E comece por si. – 22 de Abril, Dia da Terra. Foi nesta data que nasceu a Loving the Planet em 2018. Há em nós uma ligação umbilical com a Terra. Deixe-nos desafiá-lo ou desafiá-la a sair de casa e ir à procura de um monte ou de um jardim. Descalce os sapatos e ponha as mãos na terra. Abrace uma árvore. Vibre com a energia que emana do chão que pisa. A Loving the Planet assenta numa aliança com a vida. É a Grand Alliance for Life. Se se identifica connosco, contacte-nos usando este e-mail geral@lovingtheplanet.org. Feliz Dia da Terra 2022.
Até para o ano. What about sunrise? What about rain? What about all the things that you said we were to gain? What about killing fields? Is there a time? What about all the things that you said were yours and mine? Did you ever stop to notice all the blood we've shed before? Did you ever stop to notice this crying hurt, this weeping shores? Was yours and mine. Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying hurt, this weeping shores? Yours and mine.